Isaías 51:2. Isaías 51:2. Diz assim, vamos ler comigo, toda a igreja, como é que diz? Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Amém? Então repita agora, a tríplice bênção de Deus na vida de Abraão. Muito bem, a tríplice bênção de Deus na vida de Abraão. Nós temos aqui, irmãos, como que um convite de Deus, dizendo, veja o que eu fiz com Abraão. Olhe para Abraão. Veja o que eu fiz na vida de Abraão. Veja o que eu fiz na vida de Sara. Então, aí Deus diz assim, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, e diz, porque sendo ele só, como é que diz aí? Ali único, é a mesma coisa. Porque sendo ele só. Então, Deus está lembrando aqui o que ele realizou na vida desse casal. Quem era Abraão? Quem era Sara? Então, Deus está convidando o seu povo para lembrar o que ele fez na vida de Abraão e anunciando, portanto, a restauração do seu povo. Porém, eu quero, com vocês, extrair lições daqui e aplicá-las na nossa vida espiritual. Quem era Sara? Sara era uma mulher estéril. Sara não tinha condições de ter filhos. Além de não ter condições por ser estéril, já era de idade avançada. Mas Deus fez a promessa de que ela teria um filho. No capítulo de número 15 de Gênesis, vamos lá. No capítulo 15 de Gênesis, nós temos aqui o Senhor falando para Abraão de que Sara teria um filho. Nessa ocasião, nesse momento, Sara sorriu como que desacreditando da promessa, do que Deus estava falando. Mas depois da repreensão, a sua fé se elevou, até porque depois aparece como crendo, como uma pessoa que creu. Mas aqui a gente vê que Sara duvida um pouco do que Deus haveria de fazer. Primeiro, Deus diz a Abraão, no versículo de número 2 do capítulo 15, é Abraão que diz, então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, que era de Damasco. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua. Leia o versículo 6, toda a igreja, o 6. E creu. Abraão não tinha filhos, não tinha condições de ter filhos, porque Sara era estéril. Então ele chega para Deus e disse, Senhor, eu não tenho filho. Então um nascido da minha casa, isto é, um dos meus servos, por certo será o meu herdeiro. Deus disse, não será. Mas será aquele que vai nascer de você. Não será um que nasceu na casa, ou não será um dos servos. Vai ser um filho que eu estarei dando. E ainda acrescentando, Deus disse, sai da tenda. E Abraão sai. Por certo era noite. E Deus disse, olha para os céus. E Abraão olha, e Deus disse, assim será a tua semente. Quem está me ouvindo, diga amém. Se eu fosse você, estava orando para eu falar aqui, porque não é fácil não. Assim será a tua
semente. Deus disse isto a um homem que não havia a mínima possibilidade de ele ter filho, porque a esposa era estéril. Mas Deus disse que ele teria. Quando chega um pouco mais adiante, Deus novamente faz promessas a Abraão e renova tudo isso que já havia falado. Veja o que Deus diz no capítulo 17. Capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo eis o meu concerto contigo e serás o quê? E serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei o quê? E te farei o quê, irmãos? Frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Quando chega no capítulo de número 18, por ocasião do anúncio da destruição de Sodoma, Deus manda 3 anjos na casa de Abraão. Um fica com Abraão, 2 vão a Sodoma. E diz a Bíblia que aquele que ficou na casa de Abraão levou uma mensagem novamente profética acerca da descendência de Abraão. E diz a Bíblia que o anjo disse: onde está Sara, tua mulher? Versículo 9. Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí, está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara o que, irmãos? Já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá o quê? Um filho. Então vejam como se deu essa tríplice bênção de Deus na vida de Abraão. Eu já falei da primeira, que foi o chamado. E quando expliquei sobre o chamado, eu disse que Deus chama indivíduos ou pessoas, individualmente falando. Deus chama família, Deus chama tribos, Deus chama nações. Dentro do contexto de escolha. Amém? Então Deus escolhe para atender seus propósitos soberanos. Então Deus escolhe ou chama pessoas para atenderem seus propósitos. E esse chamado de Deus já está explicado, como eu disse aqui, são chamados ou escolhas soberanas. Deus quer e pronto. Deus chama e pronto. Deus escolhe e pronto. Deus não tem satisfação a dar. Quando Ele quer, Ele chama. Havia muitas pessoas nos dias de Abraão, mas Deus se agradou de Abraão. Deus chamou Abraão e disse: vou constituir junto com você uma aliança e vou cumprir. E Deus fez um concerto com Abraão. Deus quis. É um chamado de Deus, é um propósito de Deus. Eu citei naquele dia que lemos e falamos este assunto, Hebreus 5:4, e falamos também Números 16,
quando houve a murmuração, a rebelião de Datã, Coré e Abirão, é isso? Coré, Datã e Abirão, por causa de Arão e de Moisés. Eles estavam insatisfeitos com a liderança de Moisés e de Arão e achavam que era uma usurpação deles dois em relação à autoridade, à liderança, ao governo. E Deus, então, deixou muito claro que não era usurpação, era uma escolha de Deus na vida deles. E Deus destacou, através de Moisés, principalmente o chamado de Arão para o sacerdócio. Quando Moisés disse, vamos colocar aqui 12 varas aqui, cada vara representando uma tribo, e a vara que florescer, este será então aquele que Deus escolheu. No dia seguinte, a vara de Arão não só floresceu, mas também brotou. Entendeu, irmãos? De um dia para outro. E lá no capítulo 5, versículo 4 da carta aos Hebreus, o escritor diz assim, ninguém pode tomar para si esta honra, senão aqueles que são chamados por Deus, como foi Arão. Está aí. Vamos lá? Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, complete. Arão. Deus escolheu Arão e pronto. Deus escolheu a família de Arão. Deus escolheu a tribo de Levi. E assim sucessivamente. Então, o chamado de Deus na vida de Abraão, um chamado soberano. Quando Deus quer, Deus chama. Falando acerca dos apóstolos ou dos discípulos, no capítulo 3 e 13 de Marcos, coloque aí, eu penso que seja esse texto, Marcos 3 e 13, vejam aí a soberana vontade de Deus no chamado. Depois subiu ao monte, complete agora. Depois subiu ao monte e chamou os que queriam. Chamou os que queriam? Chamou a si, chamou para ele, chamou para estar com ele, aqueles que ele. A vontade não foi deles. A vontade foi dele. A vontade não é nossa, a vontade é dele. É ele quem chama, é ele quem escolhe, é ele quem convoca. É ele quem diz vem, é ele quem diz sobe, é ele quem diz desce. Então é dele a vontade. Amém, irmãos? Então Deus chamou Abraão. A chamada de Abraão, ela aparece de forma mais detalhada em Gênesis 12. Vamos ver. Gênesis capítulo 12. Diz aqui que Deus apareceu a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Hebreus 13, 8. Hebreus 13 e 8. Aliás, Hebreus 11, 8, irmão. 13, 8 é... Jesus é o mesmo ontem. 11, 8. Pela fé, Abraão, quando... Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando fez o quê? Obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Eu já ouvi um pregador dizer que Abraão sabia para onde ia, mas aqui está muito claro que ele não sabia para onde ia. E como ele acertou? Pela fé. A fé dirige, a fé guia. A fé faz a gente andar na vontade de Deus. Amém? E a Bíblia diz que ele habitou na terra da promessa, morando em tendas, tudo isso pela fé. Então a fé, pela fé que ele tinha em Deus, pela fé que ele depositou em Deus, então ele andou na direção de Deus. Então veja que Abraão recebeu um chamado de Deus. A primeira bênção na vida de Abraão foi o chamado. Deus o chamou. Quantas pessoas tem aqui chamadas por ele? Quantas pessoas? Você é chamado por Deus. A chamada de Deus, ela é muito abrangente. Eu estou falando agora chamados para a salvação, convidados por Deus. Todos são. Agora nem todos atendem, mas Deus chama a todos. No convite de
Mateus 11, 28. Vinde a mim, quem? Um grupo. Vinde a mim um grupo seleto, para sentar nas cadeiras reservadas. Tem isso na Bíblia? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem entendeu esse chamado e atendeu esse convite? Aqui está. Então Abraão foi chamado por Deus para um propósito. Nós temos de Deus propósitos na nossa vida. Deus trabalha com propósitos. Deus não trabalha de forma alheia. Ele trabalha, tudo que Deus faz é com propósito. Veja que a saída dele da Galileia para a Judeia, parece, e diz assim, e era necessário passar por Samaria, capítulo 4 de João. Então Jesus não andava por andar, ele tinha propósito naquilo que fazia. E é assim. Então, a primeira bênção de Deus na vida de Abraão, o seu chamado. Mas dentro desse chamado, Deus fez promessas. Aí Deus diz aqui, voltando ao capítulo 12, aí veja o que Deus diz para Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Aqui não é ser abençoado apenas, mas ser uma fonte de bênçãos para outros. Deus disse, te abençoarei e tu serás uma bênção. Uma coisa é ser abençoado e outra coisa é ser uma fonte de bênçãos. Nós precisamos ser uma fonte de bênçãos para outras pessoas. Uma fonte de bênção na família, uma fonte de bênção na comunidade onde está inserido, uma fonte de bênção na igreja. Tem pessoas que só querem bênção. Você precisa ser uma bênção. Eu não posso apenas receber bênçãos. Deus quer que eu seja um canal de bênçãos para outros. Quantas pessoas você tem abençoado? Quantas famílias têm sido abençoadas através da sua vida? Ou você só vem a nós? A gente precisa ser uma fonte de bênção. Nós somos uma fonte de bênçãos, irmãos. Quando a gente prega o Evangelho, quando a gente faz aquilo que foi ordenado a fazer em relação à grande comissão, anunciar o Evangelho. Nós somos uma fonte de bênção quando nós intercedemos pela igreja, pelas famílias, pela sociedade, pelos governos. Nós somos fontes de bênçãos. Quando contribuímos, quando socorremos os necessitados, nós temos muitas maneiras de sermos fontes de bênçãos para outros. Agora, às vezes, a gente só quer ser um depósito de bênção. Tudo que é bênção, venha para mim. Tudo que é bênção, vem para cá. Não, Deus quer lhe abençoar e Deus quer que você seja um canal de bênçãos para outros. Amém? Um canal de bênçãos para outros. Aquilo que ele fez com José. Deus abençoou José. Deus colocou José na posição de primeiro-ministro do Egito, ou governador, como queira dizer. Mas ele recebeu um nome de Zafenat-Paneia, que significa o Salvador do mundo. Entendeu? Deus o elevou, mas ele tornou-se o abençoador de todo mundo de sua época. Então nós precisamos ser canais de bênçãos de Deus para as pessoas. Quem diz amém? Tem pessoas que na igreja eu estou falando para crentes. Tem pessoas na igreja que não têm prazer de fazer nada, de abençoar nada. Não tem coragem de ver um irmão que está precisando de alguma coisa e socorrer. Não faz nada, irmão. Só faz por si, para a sua casa, para a sua família, para a sua mulher, para os seus filhos. Tudo é para mim. Primeiro eu, depois eu e eu de novo. Deus não quer isso. Deus nos enche de bênçãos para que a gente possa ser também abençoadores. Canais de bênçãos para outros. Quem diz amém? Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Aí Deus continua, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, vejam aí se ele não foi um canal de bênçãos,
E em ti serão benditas quem? Você sabia que você é filho de Abraão? Sabia? Sim ou não? Você é filho de Abraão. Todos nós somos filhos de Abraão. Coloca aí Gálatas 3, 7 e 8. Gálatas 3, 7 e 8. Ninguém hoje recebe a bênção do Evangelho sem que esteja ligado a Abraão pela fé. Na mesma fé que ele depositou em Deus. Sabei, pois, vamos lá? Sabei, pois, que os da fé... Tem alguém aqui que é da fé, não? Quem é da fé aqui? Tenha preguiça não de levantar a mão, não. Eu estou falando de coisa do céu, irmão. Eu não sou muito de mandar, levanta e baixa a mão, fala isso, diz aquilo. Mas um negócio desse você não quer levantar a mão. É para levantar a mão e os pés, irmão. Porque nós estamos dentro de uma dimensão espiritual. Sabe quantos anos fazem que Deus falou isso? Faz que Deus falou isso? Meu Deus, quase 4.000 anos, aproximadamente, que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. 4.000 anos depois, eu chego aqui e digo, eu estou dentro daquela promessa de 4.000 anos atrás. Você está dentro dessa bênção, desse contexto aí. Volta lá em Gálatas, volta lá em Gálatas. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos. O 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós somos, porque não somos judeus da carne. Então nós somos considerados gentios, porque não somos judeus. Aí diz, aí é onde se estende a bênção para a gente. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a quem? A Abraão. Olha aí onde foi que Deus disse, aquele texto de Gênesis, olha, ó. Em ti serão abençoados ou benditos todos. Quando Deus disse aquilo a Abraão, eu encaixei ali, irmão. Você entrou naquilo ali também. E hoje a gente está aqui, glória a Deus, amém. Mas sabe por quê? Porque lá atrás um bendito chamado Abraão, ele creu. Quando Deus falou, ele creu. E a Bíblia diz que foi imputado como justiça. Aí hoje você crê, no bom sentido, está pegando carona na fé de Abraão. Deus chamou Abraão e a gente está indo junto desse chamado. Diga amém. Coisa tremenda isso, eu não é. Então Deus diz, olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque estando ele só, aí Deus disse, eu o chamei. Deus chamou Abraão. Aí depois Deus diz, eu o abençoei. Vamos lá. Primeiro Deus chama, vamos lá. Primeiro Deus, depois Deus chamou Abraão. Aí depois Deus abençoou Abraão. E eu estava dando uma lida, irmão, sobre essa questão da bênção. Isso é tão complexo, porque a bênção de Deus nem sempre consiste em possessão. De você ser uma pessoa que tenha muitas posses, muitos bens. No caso de Abraão, Deus deu a ele muitas coisas. Mas quando Abraão foi chamado, ele já tinha muita coisa. Vamos lá para Gênesis 12. Vamos lá, Gênesis 12. Veja só. E 5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua, que haviam adquirido, e as almas que eles acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então, quando ele saiu, ele já tinha algumas posses. Sim ou não, irmãos? Só que Deus o abençoou de forma muito grande em relação ao que ele já possuía. Mas ainda
dando uma parada aqui no texto, Abraão então saiu, e a Bíblia diz que ele passou por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus aonde? Então ele chegou na terra da promessa. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, veja o que Deus disse, olha, no capítulo 12, 1 ao 3, Deus faz a promessa, no versículo 4, Abraão sai de onde estava e parte em direção à terra pela fé. No capítulo 6 ele chega, aí no versículo, e no versículo 7, Deus aparece e diz assim, a tua semente darei o que, irmãos? A tua semente darei esta terra. Você sabia que Abraão não tinha terra em Canaã? Abraão não tinha terra em Canaã. Abraão só tinha um pedaço pequeno de terra e uma cova. Foi tudo que Abraão adquiriu em Canaã do ponto de vista de terra, não de riqueza. Eu vou mostrar isso. Aí Deus disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda de Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Isso tudo dentro do contexto da terra. E havia fome aonde? E havia fome aonde? Olha aqui para mim. Deus fez a promessa de que iria abençoá-lo, de que iria levar para uma terra que seria muito abençoado ali. E quando Abraão chega, o que foi que ele encontrou na terra? O que foi que ele encontrou na terra, irmão? Você sabe o que significa isso? Que ninguém, por estar debaixo de uma promessa, está isento de sofrimento. Ninguém. Eu tenho uma promessa de Deus e tudo vai dar certo. Não, irmão. O final vai se concluir do jeito que Deus quer, mas o trajeto tem muita coisa no caminho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A gente não pode, em hipótese alguma, ignorar as dificuldades no trajeto da promessa. Não podemos ignorar as dificuldades no trajeto da promessa. Abra a Bíblia no Salmo 66. Eu vou continuar aqui, viu, em Gênesis. Mas eu lembrei de um texto e quero compartilhar. Salmo 66. Versículo 10 por diante. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa, passamos pelo fogo e por onde? Complete agora. Que dificuldade para chegar nesse lugar de abundância, irmão. Que trajeto difícil. O destino é bênção, mas o caminho é prova. Só que o Deus que chama é o Deus que conduz, é o Deus que guia, é o Deus que leva. Ele não deixa no caminho. Você vai passar pelo fogo, vai passar pela água, mas ele já fez a promessa. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Ele não disse se passares, ele disse quando passares. Vai passar. Não é se passar, é quando passar. Quem tem promessas de Deus aqui? Então, olha, fica certo que o trajeto do momento da promessa ao destino dela é sofrimento. É sofrimento.
Essas bênçãos que se alcançam sem passar nada, tem muita origem em Deus não, viu, irmão? Aí o irmão perguntou, e é pecado o crente jogar na Mega Sena? Aí a resposta é, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Cuidado com coisas fáceis demais. As bênçãos de Deus, elas não vêm assim como a gente pensa, ou como a gente quer, com facilidade, muita facilidade. Em detrimento, bênção para um e detrimento de perda para outros. Estão entendendo, sim ou não, irmãos? Agora veja que foi Deus. Tu nos provaste, tu nos afinaste, como a prata, tu nos meteste na rede. Tem hora que Deus tira a gente da rede, tem hora que Ele coloca. Aqui, ó, caiu na rede. Só que isso aqui não é rede no sentido de pecado, não. Aqui está falando de sofrimento, de lutas, de problemas. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. O salmista aqui, ele está usando uma linguagem figurada aqui. Ele comparou o sofrimento tenebroso, terrível que ele passou, como que alguém cavalgando sobre ele a cavalos, irmão, passando por cima. Aí ele disse, tu fizeste tudo isso, mas depois nos levaste para onde? O final foi aonde? Mas nos trouxestes a um lugar de abundância. Um lugar de abundância. Abraão, quando saiu, que chegou na terra, fome, a prova, na terra, estava na terra da promessa, estava dentro da obediência, mas não ficou livre. Veio a luta, veio a prova, veio o sofrimento. Mas não ficou nisso. A história não parou por aí. E como o tempo não dá, eu vou correr. Capítulo 13. Capítulo 13 de Gênesis. Versículo 2, como é que diz? Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e o que mais? Veja como diz essa tradução, olha. E ia, o que dá a ideia de uma ação contínua, um crescimento contínuo, não um estado, mas algo contínuo, uma riqueza que crescia cada dia. E ia Abrão muito rico em gado. Abraão foi enriquecendo, foi crescendo, porque Deus disse, te abençoarei. Te abençoarei. Deus abençoou Abraão, e Abraão foi crescendo em riqueza. Digam amém, irmãos. Mas abra a Bíblia no capítulo 23 de Gênesis. Eu disse a vocês que Abraão não possuía terra lá, né? Aí alguém pode pensar, será? Pelo menos registrado na Bíblia, ele não tinha. Ele tinha muita riqueza envolvendo gado, ouro, não foi isso que apareceu ali? E o que mais? E prata. Muito bem. Veja o versículo, aqui eu não vou ler todo o texto, mas se a gente fosse ler a partir do versículo 9, esse texto 23 relata a morte de Sara. Então Abraão não tinha onde sepultá-la. Foi aí que Abraão comprou um campo com uma cova para sepultar Sara. Foi tudo que Abraão deixou no Egito. Aí diz a Bíblia no versículo 20, assim o campo e o que mais? Vamos lá, irmãos. Vamos lá. 23 e 20. 23 e 20. Essa tradução é um pouquinho diferente da nossa, né? Mas vamos lá. E assim, é 23 e 20? E assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito de quê? Do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Vamos na nossa tradução corrigida. Assim
o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Agora Atos 7. Atos capítulo 7. Eu já mostrei que Abraão foi chamado, estou mostrando que Abraão também foi abençoado. E agora, concluindo aqui, vamos mostrar a multiplicação. Atos capítulo 7, versículo 2. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Vejam agora. E não lhe deu nela o quê? Nem ainda um espaço de quê? De um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Você está vendo? Deus não deu terra a ele, nem espaço de um pé. Deus deu aquele campo onde estava aquela cova, para que ele sepultasse Sara. Mas Deus deu riquezas. Por que Deus não deu terra? Aí não é comigo. Aí não é comigo. Aí é com Deus. Ou Abraão não quis, ou Deus mesmo não quis dar. Deus quis que se cumprisse futuramente, contando daquele momento, futuramente, na vida dos filhos de Abraão. Tem coisas que Deus pode prometer a você e vai cumprir na sua família. Mas a promessa foi para você. Estão entendendo ou não? Então diga amém. Porque o que eu estou dizendo aqui pode se cumprir. Entendeu? Deus pode fazer uma promessa na sua vida e essa promessa será realizada na vida dos seus filhos. Deus pode fazer isso. Faz ou não faz, irmãos? Claro que faz. Então vejam aqui, olha, Deus não deu, então saiu da terra, e diz aqui, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora, e não lhe deu nela herança. Deus não deu herança, nem ainda o espaço de um pé, mas só que Deus fez a promessa a Abraão, e disse: a tua descendência possuirá essa terra, a tua descendência possuirá. E Deus fez essa promessa 400 anos antes de se cumprir o que estava falando. 430 anos depois. 430 anos depois que Deus falou a Abraão. Israel estava no Egito chorando, clamando. Aí no capítulo 3 de Êxodo, no capítulo 2, nasce, 1 e 2, nasce Moisés. No capítulo 3, Deus aparece a Moisés e diz: tenho visto a aflição do meu povo, e ouvi o seu clamor, e desci para livrá-lo. Você está vendo? 400 anos depois, aí Deus cumpre o que disse a Abraão. Deus disse a Abraão: darei esta terra à tua descendência. Digam amém. Capítulo 24. Vamos para o capítulo 24 de Gênesis. Já mostrei a bênção, vamos mostrar a multiplicação. Deus multiplicou. Ainda falando da bênção, mas vou falar da multiplicação. Aí diz assim, olha, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor, Deus cumpriu ou não cumpriu? E o Senhor havia abençoado em quê, irmãos? Em tudo. Deus havia abençoado Abraão em tudo, em tudo. Muito bem, aqui está a bênção. Deus havia abençoado em tudo. Vejam agora o capítulo de número
1 de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1. Deus prometeu de multiplicar. Deus deu o filho, que foi Isaque. Ismael não conta dentro do contexto que eu estou falando, porque Israel foi um filho que foi arranjado, né? Foi um arranjo, foi um arrumadinho, um jeitinho brasileiro que foi dado, entendeu? O brasileiro diz que o brasileiro sempre tem um jeitinho. Então Abraão deu um jeitinho ali para cumprir a promessa de Deus, mas não precisava daquilo, porque Deus iria cumprir como cumpriu. No capítulo 1, versículo 10 de Deuteronômio. O Senhor vosso Deus, vamos lá. O Senhor vosso Deus fez o quê? O Senhor vosso Deus já vos tem, e eis que já hoje em multidão sois como que? O que foi que Deus disse a Abraão? O que foi que Deus disse a Abraão? Sai da tenda, dá uma olhada para o céu, olha o céu. E Deus disse, assim será o quê? Aí aqui Deus lembra através de Moisés. Vocês já se multiplicaram, quer dizer, a promessa já se cumpriu. Vocês já se multiplicaram. E já sois, diz ele aqui, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. Capítulo 10. Deuteronômio 10. Versículo 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. Aqui é falando de Jacó e a família. Mas tudo aqui está embutido na promessa de Abraão, viu? Com 70 almas de teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus, completem. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui, já vou terminar. Estando Abraão, vamos lá. Estando Abraão só. Estando Abraão só. Deus o chamou, Deus o abençoou e Abraão estava, aí Deus deu Isaque. Deus deu Isaque. De Isaque veio Jacó e Esaú. De Jacó vieram os 12 patriarcas. E foi crescendo. Aí nessa ocasião de Jacó, houve aquele processo com José. José é levado para o Egito. Olha aqui, não converse. José é levado para o Egito. Chegando no Egito, passa todo aquele processo, se torna governador do Egito. Veio a fome em toda a terra. Vão os filhos de Jacó buscar comida no Egito. Veja como é o caminho de Deus, ou como são os caminhos de Deus. Aí vão lá buscar comida. Todo aquele processo que vocês sabem, e de repente José se dá a conhecer. Pergunta se o pai ainda vive. Diz que vive, manda buscar o pai. Não vivia mais a mãe, né? Mas vivia o pai e os irmãos. Vem toda a família em número de quantos? Quantas pessoas? Nesse instante eu li aqui. Quantas pessoas? 70 pessoas. 70 pessoas. Era a terceira geração. Abraão, Isaque a primeira, Jacó e os filhos. A terceira geração de Abraão. A terceira geração. Era Abraão só. Agora tinha 70. Os 70 desceram para o Egito. Se multiplicaram, cresceram. E não pense que eles cresceram porque havia alguma coisa favorável. Não era favorável. Eles estavam debaixo de opressão. Mas era a promessa. A promessa faz o povo crescer debaixo de opressão, de perseguição. Eu vou mostrar isso aqui. Abra a Bíblia em Êxodo. Êxodo. Quem está comigo ainda? Eu paro ou continuo, irmãos?
Eu não acredito que vocês não querem que a gente continue com um assunto desse. Ah, mas não está caindo fogo, mas está minando a palavra. Entendeu? Ah, mas não estou vendo paralítico andar, mas eu estou vendo você receber e ser edificado pela palavra. Versículo 12. Vamos para o 11. 1 e 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos. Para quê, irmãos? Eu estou lendo Êxodo 1 e 8. 1 e 11. 1 e 11. Acharam aí? Vamos lá. Cadê o povo dali Parou aí? 1 e 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos. Para quê? Para os afligirem com suas... E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Agora vejam, veja aí. Mas, complete. Por que era que crescia? Por que era que se multiplicava? Por causa da promessa de Deus, multiplicarei. A promessa de Deus fazia o povo crescer. Mesmo Faraó colocando sobre eles uma carga tremenda para carregarem, construindo cidades, morrendo, sendo afligidos. Mas a Bíblia diz, quanto mais os afligiam. Agora veja se não era a promessa. Abra a Bíblia em Atos 7. Atos 7. Cadê o hábito de ler a Bíblia? De acompanhar a leitura bíblica? Atos capítulo 7. Você vai ver aqui agora. Olha aqui para mim, irmãos, por favor. Você sabia que perseguição não atrasa o crescimento da igreja? Vamos lá, olha aqui. Sabia que perseguição não atrasa o crescimento da igreja, não prejudica? Não prejudica. Preste atenção. Perseguição não prejudica o avanço da igreja. O que prejudica o avanço da igreja é mundanismo. Se a igreja se envolver com o mundo e começar a ter uma vida semelhante ao mundo, isso trava a igreja. Mas perseguição não, a igreja avança. O povo de Deus cresce debaixo da perseguição. Veja se não é. E por que cresce? Porque a igreja tem uma promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O povo de Israel tinha uma promessa. Deus tinha dito a Abraão que iria abençoá-lo, multiplicar, ia fazer crescer. Então não tem como travar a promessa de Deus. Não se trava, irmãos. Ninguém pode travar a promessa de Deus. Eu tinha uma promessa, mas o pastor impediu. Não impede. Não impede. Porque se tentar impedir, Deus arrebenta tudo. Abre outro caminho, mas faz. E chega onde Deus quer. Ninguém impede não, irmãos. Veja o versículo de número 17. Atos 7, 17. Aproximando-se, porém, completem. E aí? Faraó disse, coloca carga sobre esse povo, oprime esse povo. Aí Deus disse, o tempo da promessa está chegando, o povo vai crescer. O povo vai crescer. Olha, irmãos, quando chega o tempo da promessa, se tu estás debaixo de uma promessa realmente de Deus, se foi Deus que te fez uma promessa, e você tem convicção disso, pode ficar certo, vai se cumprir o que Deus disse. Deus não prometeu diretamente a esse povo, Deus prometeu lá atrás a Abraão. Mas a Bíblia diz, aproximando-se o tempo da promessa que Deus fez a Abraão. Quem foi que cresceu? Quem foi que cresceu? A promessa foi para Abraão, mas quem foi que cresceu? Deus fez a promessa,
E a promessa de Deus, ninguém a invalidará. Amém, irmãos? Ninguém pode invalidar uma promessa de Deus. O que Deus diz está dito. Como diz alguns irmãos, é prego batido. E o que mais? Não tem quem possa impedir. Se Deus te prometeu, como dizia a irmã Zéza, se Deus te prometeu, Ele cumpre. Então Deus vai cumprir. A tríplice bênção de Deus na vida de Abraão. Quais foram? Primeiro, chamou, abençoou. E qual é a bênção de Deus na tua vida? É 3 também, pastor. Quais são? São 2. Seja qual for, vai se cumprir na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem, ou do homem, ou de homens, para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria ou falaria e não confirmaria. Então o que Deus fala, Deus cumpre. Amém? Deus multiplicou. Deus multiplicou. Deus chamou, Deus abençoou e Deus multiplicou. E até hoje, Deus continua chamando, abençoando e multiplicando. Para concluir, algumas coisas que Deus multiplica na nossa vida. 3 coisas, rapidinho. Primeiro, Deus multiplica as nossas forças. Quem sabe você está aqui nesse culto ou assistindo aí na sua casa e o tanque está zerado, não tem mais combustível espiritual, não tem mais forças. Mas a Bíblia diz em Isaías 40, versículo 28 a 31. A Bíblia diz: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e não há esquadriação do seu entendimento, dá esforço ao cansado. Aí faz o que agora? Multiplica as forças daquele que não tem o quê? Não é daquele que tem pouca força, é daquele que não tem mais nada. Multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele multiplica. Quem sabe Deus está multiplicando tuas forças hoje, através da sua palavra, através desse ensino. Deus multiplica. Amém, irmãos? Mas Deus multiplica também os anos de vida. O profeta disse a Ezequias: põe tua casa em ordem, porque morrerás. E não. Aí Ezequias faz aquela oração que todos nós conhecemos. Se humilha diante de Deus. Mostra a Deus como foi sua vida de integridade. Aí vem o profeta com outra mensagem divina e diz: eu vi tuas lágrimas, eu ouvi tua oração, eis que eu te sararei, e ainda acrescentarei os teus anos de vida. Quantos anos? Deus multiplica. Deus multiplica as forças. Deus multiplica. Eu vou dizer e você só diz amém se recebe. Deus multiplica as forças. Deus multiplica os anos de vida. Talvez já recebeu a sentença, vai morrer. Mas essa é a sentença do homem. Do homem. A sentença de Deus é: tem mais alguns anos de vida. Tem mais alguns anos de vida. A irmã Sebastiana, lá em Bonança, ela estava prestes a morrer. E as irmãs da comissão foram lá na casa dela e oraram por ela. E quando oraram por ela, uma das irmãs foi usada em profecia. E o Senhor disse: mulher, eis que eu acrescento os teus anos de vida. E ela foi curada. Ela ficou boa, ficou curada. Eu ouvi isso da boca dela muitas vezes. E ela disse a mim, quando foi chegando 15 anos, o tempo de Ezequias, eu disse: agora eu vou embora. Porque Deus deu 15 anos a Ezequias. Eu não tenho a vida de Ezequias, e Deus não vai me dar todo aquele tempo. Mais do que Ezequias. Ela completou 15 anos. Daquela profecia, 15 anos. Passou de 15 anos, chegou 20. Foi passando.
A Ezequias Deus deu 15 anos. A irmã Sebastiana Deus deu mais de 20. Ela morreu com mais de 80 anos. Amém? Deus multiplica os anos de vida. Eu não estou dizendo isso para mexer com vocês. Eu não posso ser infiel a Deus. Eu não posso adulterar a palavra. Agora Deus pode, através desta palavra que eu estou falando, aqui nessa noite, Deus pode estar falando com você. E você está pensando, vou morrer. E Deus está dizendo, não, eu vou multiplicar. Porque para a gente não faz diferença não, viu, irmão? Pode ter medo de morrer não. Porque no céu é melhor do que aqui. Mas às vezes a gente quer ficar aqui para ver as obras de Deus, outras obras que a gente não viu ainda. É assim ou não é? Mas se a gente for, Paulo disse, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? Não somos do Senhor apenas em vida. Quando morremos, mais ainda. Porque hoje Ele está comigo, mas se eu morrer, eu estarei com Ele. Amém? Então não podemos ter medo. Mas Deus ainda hoje, Ele faz essas obras. Ele multiplica. Terceiro, para concluir. Deus multiplica. Tu vai dar uma glória grande agora. Deus multiplica, viu, obreiros, aqui. Segure a palavra. Segure a palavra. Estou manipulando, não. Estou dizendo que está na Bíblia. Deus multiplica nossos recursos. Deus multiplica os nossos recursos. O que é que tens em casa? Um pouquinho de azeite. O que é que tens em casa? Tem nada, só um pouquinho de azeite. Pois bem, vai para casa, pede muitos vasos emprestados. Entra no quarto com o teu filho, deita o vaso do azeite sobre os vasos. E ela foi. Era pouquinho, mas Deus multiplica os recursos. E ela começou a colocar e encheu. Todos os vasos foram cheios. E ela pediu mais um vaso. E os filhos disseram, acabaram-se o vaso. Os vasos se acabaram. O azeite não se acabou, apenas parou. A Bíblia dizia, o azeite parou. Porque se chegasse mais vaso, ia ter mais azeite. Deus multiplica os recursos. Glória a Deus. Sendo teu pai só, Abraão, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. O Deus de Abraão é o teu Deus.